A gente vai entender aqui o trabalho de certificação da IFS, International Featured Standards. Quem vem contar isso tudo para a gente é a representante da IFS no Brasil, que cobre os setores de varejo, atacado, serviços alimentares, indústria, federações e entidades governamentais. Vamos receber aqui no palco a Caroline Novak. Caroline, seja muito bem-vinda. Agora o palco é seu. Obrigada. Bom, o passador de slides. Ok. Boa tarde a todos. Tá? Eu vim falar um pouco sobre a IFS, o que é a IFS. Para vocês entenderem, a IFS ela é uma família de normas. Ela foi criada, é uma família de normas de segurança de alimentos e qualidade. Ela foi desenvolvida pelos varejistas da Alemanha e da França 20 anos atrás, e principalmente para os fornecedores de marca própria. A ideia era criar um checklist para avaliar os fornecedores de marca própria. Aí, ao longo do tempo, a marca criou tanto que hoje é a maior marca de segurança de alimentos e qualidade na Europa, tá? E nós temos uma rede enorme, então não é mais só um checklist, né? Quem faz parte do nosso conselho de diretores são os maiores varejistas da Europa. Eles que definem o planejamento estratégico das normas. Quem conduz as auditorias são os organismos de certificação. E temos escritórios no mundo inteiro. Eu fico em Mato Grosso do Sul, por isso a roupa hoje. Mas tem a sede, fica até hoje em Berlim, e tem em Paris, na Itália, espalhada no mundo inteiro. Bom, e aqui eu trouxe para vocês o slide, a família das normas. Nós iniciamos com a IFS Food, que é o nosso carro-chefe até hoje. No mundo inteiro tem mais que 30 mil empresas certificadas e avaliadas. Só que ao longo do tempo a IFS criou outras normas, porque não adiantava que um fabricante de alimentos produza um produto seguro e na cadeia tem as falhas no transporte, na embalagem, né? E chegar com falhas no consumidor final. Então, eles criaram uma norma de logística, de transporte e armazenamento, uma norma de embalagens. O HPC é uma norma de cosméticos e produtos de lá. Eu vi que aqui tem bastante empresas também que entram nesse escopo também. Cash and Carry em wholesale atacado. E uma norma IFS Broker para corretores que trabalham muito na exportação, como intermediário, que não tem contato direto com o produto em si. Bom, então essas aqui são as normas, mas o que eu queria mostrar para vocês também, as ferramentas que a IFS tem. Não são só os checklists, os programas em si, as normas, né, mas várias ferramentas que ajudam as empresas na implementação dos requisitos. O primeiro é guias. Vocês conseguem baixar as normas e programas no site da IFS, disponíveis em português e sem custos também. E também tem guias, né? Porque as normas são requisitos técnicos, né? E a IFS desenvolveu materiais, técnicas que ajudam na interpretação dos requisitos. Então, tem guias de controle de pragas, gestão de corpos estranhos, food defense, food fraud, né? Etc. E tudo está disponível no site da IFS. Tem um aplicativo que é gratuito também, que vocês conseguem baixar no celular de vocês. Então, a ideia é que o responsável da qualidade, a equipe da qualidade, passa pela produção e consegue avaliar os requisitos do aplicativo. É só entrar no App Store ou Google Play e colocar o nome IFS Audit Manager. O bom disso que sempre recebe com as atualizações do aplicativo, os checklists sempre estão atualizados também. E vocês conseguem exportar, depois gera um relatório, um resultado final. Então, eu vi que muitas empresas aqui que estão iniciando com marca própria, né, e estão no início da jornada, conseguem fazer uma autoavaliação com esse aplicativo.
Uma outra ferramenta que faz parte da rede da IFS são consultoras oficiais da IFS. Se vocês entram no site da IFS, vocês conseguem, quando clicam na norma, né, que vocês têm interesse, vocês conseguem puxar uma lista dos consultores oficiais aqui no Brasil. Não é obrigatório fazer a implementação dos requisitos com o consultor, mas às vezes ajuda, né? Aqui no Brasil tem casos que trabalham com consultoras e tem casos que trabalham sem consultoras, né? E uma outra coisa é o treinamento. Eu sempre falo que quem começa, claro que primeiro tem que ler. E às vezes o entendimento, a interpretação dos requisitos da norma não é tão óbvio, não é tão fácil de entender. Então, no site da IFS também tem centros de treinamentos credenciados que trabalham com material oficial da IFS. Então, eles ajudam vocês no entendimento dos requisitos. E essa aqui, que eu gostaria de oferecer para vocês, quem tiver interesse. Nós temos um stand aqui na rua D1. Eu vou deixar o meu contato no final também. O Audit Express Neo é um software, porque como tem muitas auditorias da IFS no mundo inteiro, os auditores utilizam um software para fazer o relatório e emitir a carta também, o certificado. Nessa versão do software também tem uma versão para auditorias internas. Ela foi desenvolvida para notebook, diferente do aplicativo, né, que é para celular e tablet. Mas com isso, este software é utilizado por todos os auditores mundialmente para criar uma padronização do relatório que os varejistas, né, e os parceiros da IFS recebem. Quem quiser deixar o contato para mim, eu posso mandar o link do software para vocês. Esse é um software sem custos também, tá? Porque aí ele cria relatório completo, vocês conseguem fazer o plano de ação, então já tem uma noção em qual nível os dados vocês se encontram, né? E uma outra coisa é a base de dados da IFS. Como eu falei, os nossos parceiros são os varejistas, né? E grandes indústrias que utilizam as normas, que têm confiança nas normas da IFS. Depois da auditoria, a certificadora inclui os documentos da auditoria, o certificado, o relatório e o plano de ação na base de dados da IFS. E os varejistas utilizam a base de dados para visualizar os fornecedores. Então, uma vez que vocês são certificadas ou começaram com um programa de entrada, que é o IFS Progress, vocês já entram nessa base de dados e vocês ganham visibilidade internacional. Então, não só aqui no Brasil, mas pode ser que vocês recebem clientes do Chile, da Itália, da Espanha, etc. E dentro da base de dados tem várias ferramentas também. Essa aqui se chama Trend Risk Monitor, que são campos pré-definidos que são vinculados através do RSS Feed com sites. Por exemplo, aqui tem o site da RASFF, que é o Sistema de Alerta Rápida da União Europeia. Então, esses sites recebem notificações, o que acontece, tendências, né, no mundo inteiro. E com isso, vocês conseguem ter uma visão do que está acontecendo na área de segurança de alimentos. É bem legal essa ferramenta. Então, na hora que vocês passaram pela auditoria da IFS, vocês automaticamente já têm acesso ao base de dados e, com isso, têm visibilidade internacional. Tá? Então, era isso. Bem rápido, eu espero que eu fiquei dentro do meu tempo. Caroline, muito obrigada por trazer esse conteúdo aqui para a gente, muito bom. A gente segue aqui o nosso conteúdo do dia, lembrando para vocês que todos os horários das palestras, dos painéis, estão ali naquele totem amarelo, quem quiser dar uma conferida, ainda tem muita coisa nesse dia de hoje. E a programação também está no nosso site. Nós seguimos agora com case de sucesso em marca própria. A gente gosta muito de trazer cases para cá,
Porque é sempre muito legal aprender com a experiência de outras empresas, né? Aprender com os erros, os acertos, os desafios. Então, a gente gosta de trazer o pessoal aqui para contar as suas trajetórias. Agora, a gente vai conhecer a experiência da Promofarma. Quem vem aqui conversar com a gente, falar sobre isso, é a Isabela Nakano Fabres, diretora de estratégia e planejamento na Promofarma. Vamos receber a Isabela. Venha para cá, por gentileza. Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar a trajetória de vocês com a gente. O palco é seu. Obrigada. Boa tarde, gente. Como ela falou, eu sou diretora de estratégia e planejamento na Promofarma. A empresa foi fundada pelo meu avô, uma empresa familiar que tem mais de 60 anos no mercado. E a nossa marca própria surgiu lá em 2017, quando a gente tinha menos de 40 lojas, a gente tinha 34 lojas. Hoje a gente está com 88 aqui em São Paulo. E o cenário era muito diferente, né? Eu vou trazer os nossos cases de sucesso, eu separei 2. Um deles está concorrendo aí ao prêmio da PL Connection. Mas, para chegar neles, eu trouxe um pouco de como que a nossa marca própria ela foi criada. Então, vamos aos porquês. Lá em 2017, antes da gente criar a marca própria, um belo dia, a representante da CIMED, né, assim que o Lavitan tinha saído no mercado, veio trazer para a gente uma informação que nos abriu os olhos. Ela contou para a gente que a gente era a rede que mais vendia Lavitan por loja. Isso em 2017, com 34 lojas. E daí a gente descobriu que a gente tinha uma potência na nossa força de vendas, que o nosso time de loja era altamente engajado. E aí a gente teve a brilhante ideia, né, de trazer, né, a linha de vitaminas para dentro da marca própria e rentabilizar nosso mix, já que a nossa força de vendas era tão engajada em campanha. Então, isso foi uma grande oportunidade para a gente. E aí, pensando na nossa marca, o objetivo foi sempre fornecer qualidade e preço para o cliente. Então, sempre mirando no produto líder de mercado, pensando com cuidado na tabela nutricional, na qualidade do produto, porque no fim a gente quer que o cliente se fidelize, a gente quer que ele volte. Então, veja a qualidade dos nossos produtos, então que seja um produto agradável de usar, cheiroso, enfim, a gente tem cosméticos e vitaminas, né? Então que seja um produto que dê vontade de usar, e no caso dos suplementos, que dê efeito e que gere a recompra. E aí, pensando nas dificuldades, assim, eu acho que todo mundo que faz marca própria tem essa questão com lotes, principalmente no início, que a gente tinha muita incerteza quanto ao volume de vendas, então isso sempre foi uma grande questão, né? Os volumes altos para produzir. E a equipe enxuta. Na época eu não tinha uma MIT, eu não tinha um setor exclusivo de marca própria, e tudo era desenvolvido dentro de casa. Então, o branding dos produtos, a embalagem, pensar no produto, no público, tudo isso era feito dentro de casa. Mas a gente construiu pilares muito bem estruturados para que desse certo. Então, contando um pouco aqui da nossa estratégia, sempre, assim, no começo da marca, a gente buscou muito produtos que a gente já tinha no portfólio, que tinham potencial alto. Então, para a gente não apostar no produto errado. Isso foi muito importante no começo, principalmente por conta dos lotes altos da indústria, né? E olhando para desenvolvimento de produto, sempre pensando num produto que tivesse um diferencial no mercado. Porque, assim, número de cápsulas conta, tabela nutricional conta, qualidade do produto conta. A gente nunca queria nivelar por baixo, a gente sempre olhava quem que estava liderando o mercado para poder entrar ali e competir. E aí, eu acho que esse ponto aqui é o mais importante, que é a colaboração do time de loja nos lançamentos. Então, a gente sempre foi muito aberto a ouvir do time de loja o que o cliente está pedindo. O que faz sentido para eles venderem. E, por fim, os treinamentos e as campanhas.
como a gente sempre busca trazer o diferencial dentro do produto, a gente precisa passar para a força de vendas esse diferencial. Né? Isso precisa estar muito bem comunicado na embalagem do produto, para a força de vendas, para que chegue no cliente e ele entenda esse diferencial. E as campanhas também, a gente sempre roda campanhas até os produtos pegarem. Diferente de uma marca, né, de um Lavitan, ou enfim, de uma indústria grande, a gente não faz propaganda, a gente não tem o budget das grandes, né, para fazer propaganda na TV, enfim, na época revista, mas por isso que a campanha sempre foi tão importante aí para a gente. E aí, olhando para os resultados, tudo isso gerou muita... Assim, os produtos que a gente começou a lançar, foram dando muito resultado. A gente hoje tem alta penetração de mercado de todos os nossos produtos da marca própria. O time de loja é extremamente engajado. E o fato deles participarem na criação dos produtos gera esse senso de pertencimento, gera esse carinho pela marca. Tanto assim, os nossos balconistas, os nossos operadores de caixa, tanto os clientes, né? E o resultado final também, acho que é muito importante quando a gente fala de marca própria, é a rentabilização do mix. Então, sempre que a gente lança um produto dentro de alguma categoria, a gente acompanha e mede para que isso gere uma rentabilidade. Então, quanto que aumenta de faturamento quando eu lanço um shampoo numa categoria ali de shampoo que não tinha marca própria? Quanto que aumenta da margem da seção? Isso também gera muito resultado. E aí, falando um pouco das nossas linhas, né? A gente tem as linhas de vitamina, de suplementos alimentares, que é a Vivacitar e a Vivacitar Gold. A gente tem 2 nichos, né? A linha Vivacitar é mais de entrada e a Vivacitar Gold é um pouco mais premium. Dermacitar e Dermacitar Baby, que são os cosméticos, e o cosmético da linha infantil. E Curex, que é a nossa linha de varejinho e oficinais. Hoje a gente conta com uns 58 SKUs. E aí, falando dos nossos cases de sucesso, né? Onde a gente chegou aqui, esse aqui é o item mais vendido da Promofarma hoje, é a toalha umedecida Dermacitar Baby. A história dela vem um pouco de encontro com a estratégia de toda a marca própria. A gente tomou o lançamento, ele foi feito com base num player de mercado. A gente já tinha um produto que tinha a venda muito alta só que categoria baby é muito delicado, né? Porque a mãe pensa 1000 vezes, ela toma muito mais cuidado de comprar um produto para o bebê do que quando ela vai comprar para ela. Então, a gente sempre olhou com muito cuidado, assim, para fornecedor, para certificação, para teste. Então, a gente já tinha esse produto que performava muito bem, e aí a gente precisava entrar nesse mercado com uma marca nova. A estratégia foi trazer todos os quesitos que esse player já tinha, então, o lenço de muita qualidade, a tampa flip top, e o nosso diferencial competitivo aqui foram as 120 toalhas. Então, o player de mercado tinha 100 toalhas, a gente acrescentou 20 unidades a mais no pacote para gerar esse diferencial para a mãe. E, claro, no PDV, sempre trabalhando com muito volume, trabalhando sempre com um tester, porque esse é um produto extremamente sensorial, né, para o cliente. E aí o resultado, assim, hoje a gente colhe muitos frutos disso. A gente tem 23% de market share nesse item. A Promofarma, pela IQVIA, tem 7,27% de share. Então, ela é 3 vezes maior o share dela no mercado que o nosso. Então, e tem um detalhe também, a gente relançou a embalagem, agora com embalagem ecológica, né? Então também é um diferencial aí do produto. Ele que está concorrendo no prêmio da PL. E aí eu trouxe outro case aqui, que é a nossa Vivacitar Gold com enzima Q10. É um pouco diferente como a gente lançou ela. Na verdade, a gente não tinha nada no portfólio, né? O mix da rede não tinha nada parecido, mas a gente ouvia muito do balcão, das lojas, a procura espontânea do cliente. Então, caía muita receita e, na época, assim, esse produto deve ter uns 2 anos, estava começando a se falar muito dos benefícios da coenzima e, como era muito incerto, não tinha nem base para saber se ia vender ou se não ia vender, a gente testou um lote pequeno. Às vezes, um lote menor é um pouco mais caro, mas quando... às vezes vale a pena testar.
a gente tocou esse teste e é um produto que tem um valor agregado mais alto e a qualidade do produto é muito alta. Então, assim, foi o combo perfeito, tinha demanda e esse produto ele é muito especial porque o tratamento dele é efetivo, então ele gera recompra e o valor dele é um pouco mais alto, o que estimula um pouco mais a força de vendas. E claro, com todo o tratamento foi um sucesso. Hoje também no mercado de coenzima a gente tem 21% de market share, também 3 vezes mais do que a rede. E, bom, gente, é isso. Eu acho que eu trouxe aqui um pouco dos cases de sucesso aí da Promofarma. Como eu estava falando no começo, a gente começou, né, a marca própria, sem área, sem muita gente trabalhando nisso. Hoje a gente tem comprador específico, a gente tem time, a gente tem a Meet para nos ajudar a profissionalizar. A Meet já ajudou a gente a virar as cartas gráficas para relançar todos os produtos. E porque eu acho que o mercado também vem se especializando e vem se profissionalizando muito nas marcas próprias. E é isso, estamos com um monte de lançamento e é isso aí. Obrigada, gente.